Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre conservação e restauração, um evento que está sendo organizado por nós, a Universidade Federal de Pelotas, pela PREC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Rede de Museus, o curso de Conservação e Restauração e a Associação de Conservadores e Restauradores do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos a grande satisfação e honra de receber a Thais Helena de Almeida. Ela vai falar sobre o tema que é a tese dela, uma parte da tese, né, Thais? Porque tem muito mais coisa, mas uma parte bem importante da tese, com o título A Construção Social do Conservador Restaurador no âmbito da Biblioteca Nacional entre 1880 e 1980. Eu vou em seguida fazer uma breve apresentação da Thais, mas antes eu só gostaria de dar alguns recados. Já está ali nas notas compartilhadas o link para o formulário para que as pessoas preencham e depois recebam seus certificados. Tá? Depois a gente coloca aqui também no chat ali uma lembrança para que as pessoas não escrevam. A gente pede que todos permaneçam com os microfones desligados, depois da fala da Thais, aí a gente abre para uma conversa. E também queria lembrar, para quem se alguém não conhece, a maioria já até conhece esse espaço aqui, mas no canto inferior à direita tem umas setinhas e que quem está assistindo clica ali e pode ver a tela ampliada da Thais. Senão vai ver nesse formato que está vendo a apresentadora ali e a telinha com as pessoas ali e esse slide um pouco mais reduzido. Mas vocês podem ampliar e isso é importante, às vezes a gente quer ver algum detalhe de uma obra, de uma fotografia que o apresentador mostra ali, é bem legal. Né? Eu vou apresentar a Thais, eu passo a palavra para ela, daí deixo ela sozinha aqui na tela, depois eu volto para a gente conversar um pouquinho. A Thais possui doutorado em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Viçosa e especialização em Conservação de Bens Culturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É graduada em licenciatura em Educação graduada e licenciada em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas pela UFRJ e é servidora da nossa Biblioteca Nacional, conservadora restauradora da Biblioteca Nacional. Thais teve um treinamento, vou tentar, Thais, Centre de Conservation do Livre em Arles, né? Não sei, depois você corrige, né? Na França, o período que a Thais passou na França, e ela é representante no Brasil da Associação Hispânica de História do Papel e da Associação Internacional dos Historiadores de Papel. Desenvolve pesquisa na área da conservação e restauração de papel e história da produção de papel no Brasil. É membro do grupo de pesquisa Patrimônio Bibliográfico e Documental, coordenado pelo professor Fabiano Cataldo, da Universidade Federal da Bahia. Então, se tem a palavra, Thais, fica à vontade. Depois da tua apresentação, voltamos a conversar. Ok. Muito obrigada, Silvana. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês para uma conversa sobre conservação e restauração do patrimônio cultural. Agradecer o convite da professora Silvana Bojanoski, professora do curso de Conservação e Restauração da UFPEL. Agradecer o apoio, né, da Pró-Reitoria e da Rede de Museus também da Universidade e a CORS por proporcionar, né, possibilitar esse nosso encontro, né, nessa tarde. A apresentação hoje, ela é uma parte, como Silvana disse, da minha pesquisa para minha tese de doutorado, e eu coloquei como título A Construção Social do Conservador Restaurador, que é um pouco o que eu pretendo passar aqui hoje para vocês, de um pouco das coisas que eu consegui reelaborar. Né? O tema da pesquisa em si, né, o tema mais abrangente, foram as memórias dos profissionais conservadores, restauradores e cientistas nas suas ações de preservação do patrimônio cultural bibliográfico e documental da Biblioteca Nacional e na construção do pensamento preservacionista. Essa pesquisa, então, ela tem um recorte temporal, vai do século XIX ao XX, né, de 1880 a 1980, e ela está calcada, né, foi estruturada
por documentos, por entrevistas, por depoimentos, que foram tratados como pegadas, como rastros que poderíamos seguir para construir, reelaborar, na verdade, essas memórias. E um dos documentos tratados na tese como um rastro, como uma pegada, foi um documento encontrado no Laboratório de Restauração em 2015. Esse documento era assinado por Adalberto Barreto sobre o desenvolvimento da divisão de bibliopatologia da Biblioteca Nacional, datado de 1967. Esse documento me tirou um pouco, né, da minha zona de conforto, porque eu nunca tinha ouvido falar de Adalberto Barreto e nem da divisão de bibliopatologia da Biblioteca Nacional, porque a história das ações de preservação da biblioteca, elas se ancoravam em 3 marcos, né? E que são realimentados por artigos, por publicações que sempre voltam a esses marcos, que foi a instalação da oficina de encadernação em 1902, em 1948, a criação do Laboratório de Restauração pelo professor Edson Mota, e em 1984, o início da reorganização do laboratório e a capacitação dos funcionários na Europa. Aí na imagem vocês têm um trecho, né, do documento encontrado, onde Adalberto Barreto dizia que é necessário o desenvolvimento da divisão de bibliopatologia, ou seja, a divisão já existia em 67. Ou a criação do Instituto Tropical de Patologia do Livro, ou o Instituto Nacional de Patologia do Livro, com sede no Rio de Janeiro. Uma clara influência, né, do Instituto Alfonso Galo, e que ele vai compartilhar aí as ideias ao longo de toda a sua trajetória. Mas para contar um pouco dessa história, né, foi preciso voltar ao século XIX e encontrar as primeiras ações de restauração e os primeiros profissionais que trabalharam como restauradores da biblioteca. Essa imagem é o prédio no Largo da Lapa, e o setor de estampas, onde começou o trabalho, a atividade de restauração. Esse setor ele ficava no último pavimento desse edifício, no final dessa construção, que infelizmente não foi aí contemplado pela fotografia, né? E ao lado aqui direito, vocês estão vendo o interior dessa seção de estampas. Eram 2 salas, essa é uma das salas, a outra sala está à esquerda, onde tem uma janela sendo iluminada aí pela luz do sol. Então, esse era o espaço onde começou o trabalho de restauração na biblioteca. Essa é uma planta baixa, só para vocês terem uma ideia, né, da dimensão desse espaço, sempre muito problemático para guardar todo o acervo, né, do setor de estampas, mais os servidores, e aí, em 1876, começa, então, o trabalho de restauração nesse espaço. Nós temos um relatório do chefe dessa seção, que era o Menezes Brum. Ele era era médico de formação, e ele assumiu a chefia do setor de estampas. E em 1876, então, ele começa a relatar umas experiências que ele estava fazendo com as gravuras e que, segundo ele, foram bem-sucedidas, mas que ele precisava esperar a chegada dos ingredientes que ele havia pedido. E esses ingredientes só vão chegar em 1882, né? Junto com os ingredientes vieram os materiais, o mobiliário para a seção de estampas. E para começar esse trabalho, o Menezes Brum, ele chama Augusto Sisson, que era um litógrafo, desenhista e restaurador francês, para fazer esse trabalho de restauração. Nesse setor de estampas, trabalhava um bibliotecário, Antônio Luiz Montenegro, que o que parece é que ele aprendeu o trabalho de restauração com o Augusto Sisson, porque um ano depois, em 1883, a gente já começa a ver nos relatórios
né, referência do Antônio Montenegro como o restaurador da Biblioteca Nacional. E o Carlos Peixoto, que era um outro bibliotecário da instituição, ele vai aparecer como um assistente. O Carlos Peixoto, ele trabalhava no setor de leitura, e quando ele tinha uma folga, ele então ia ajudar o Luiz Montenegro no trabalho de restauração. Mas, sobretudo, o Luiz Montenegro era o responsável pela restauração, né? E esse Luiz Montenegro, embora ele não fosse restaurador, ele tinha um reconhecimento assim, muito forte por parte dos seus colegas, por parte do chefe, sobretudo, pelas suas habilidades, né, como um artista. Então, o Luiz Montenegro, ele, na verdade, ele incorpora muito, né, esse capital artístico, esse capital social ancorado no reconhecimento do artista. E ele, então, ele passa a ser reconhecido como restaurador pelas suas habilidades artísticas. Então, em 1883, no relatório do Menezes Brum, ele diz que o serviço do habilíssimo auxiliar senhor Montenegro, que restaurou de modo admirável as estampas da coleção arajuense. Em 84, ele torna a fazer uma referência ao Montenegro, ajudado pelo hábil auxiliar, né, que ocupava de restaurar as obras. Em 1885, novamente, a restauração das folhas rasgadas dos volumes da coleção arajuense, trabalho devido à reconhecida perícia do auxiliar senhor Montenegro. Em 86, novamente, o trabalho, e ele grifa aqui a habilidade e a perfeição que lhe são habituais. E isso segue a carreira do Montenegro, né, ao longo da sua vida profissional. Em 1890, o senhor Montenegro, hoje, né, em 90, segundo oficial, que há cerca de 14 anos serve a seção de estampas, se tem sempre encarregado dos trabalhos artísticos desta seção, e os tem executado com grande mestria e inexcedível perfeição, ou seja, incontestável perfeição. Então, esse era o conhecimento, o domínio das técnicas artísticas que eram esperado, desejado para o profissional conservador restaurador. Felizmente, nós não temos uma fotografia, uma imagem do Antônio Montenegro, mas nós temos aqui uma folha de rosto dos retratos coligidos pelo Diogo Barbosa, que estava faltando a folha de rosto. E esse é um trabalho, né, artístico do Luiz Montenegro. Ele fez essa folha de rosto, e se você olhar não muito atentamente, você vai pensar que isso é um documento tipográfico, mas, na verdade, isso é um desenho do Luiz Montenegro, e ele assina, embaixo deste desenho aqui da coroa, embaixo do brasão, ele assina Montenegro e data esse desenho, né? Tamanha era a perfeição da habilidade do Montenegro. Nesse trabalho, a gente pode entender o porquê que ele era tão querido e assim chamado a fazer trabalhos de restauração em outros lugares, porque eu fui encontrar o Montenegro também no Palácio do Itamaraty. Em 1885, então, esse é o Carlos Peixoto, ele vai trabalhar com o Luiz Montenegro, e nós temos aqui uma pequena foto, uma pequena imagem do Carlos Peixoto, já no seu final de carreira na instituição. Bom, se ele tinha toda essa habilidade, né, em relação ao trabalho artístico, nós vamos procurar se eles tinham também algum conhecimento, algum aprofundamento, né, na literatura, algum trabalho, né, relativo à conservação e à restauro. E encontramos 3 exemplares do século XIX que falam sobre conservação e alguns mais específicos de restauro. O mais antigo, de 1858, é do Bonardot,
Ensaios sobre a arte de restaurar estampas e livros, o Manuel de Macedo, Restauração de quadros e gravuras, e do Rouvier, Conhecimento necessário a um bibliófilo, né, de 1899. Desses três, os dois primeiros, eles são manuais, né, de conservação e restauração, sobretudo de restauração, e todos os dois colocam o restaurador como o artista restaurador. Né? Então, assim, tem na literatura, o Manuel de Macedo explica isso muito bem, quem é o profissional da restauração, né? Antes de tudo, um artista, e é esse o perfil do Antônio Montenegro. O Antônio Montenegro, ele segue a sua carreira de restaurador, ele se aposenta em 1917 e, paralelo ao trabalho de restauração do setor de estampas, a Biblioteca Nacional instala, em 1902, a sua segunda oficina de encadernação. E essa oficina, ela nasce ainda na Lapa, né? Essa imagem aqui à esquerda é a imagem mais conhecida, né? Da oficina ainda na Rua da Lapa, e à direita já é o espaço ocupado pela Biblioteca Nacional hoje, a sede na Avenida Rio Branco. Essa oficina de encadernação, ela chegou a ter 25 encadernadores, e eles trabalhavam não só só para encadernar, mas eles reencadernavam, eles restauravam e eles entelavam os mapas. O mestre encadernador era o Álvaro Meirelles. Infelizmente, nós temos poucos documentos que falam deste profissional e dos outros encadernadores, né? Fizemos um esforço grande para poder entender como é que funcionava e quem eram essas pessoas, mas conseguimos os nomes, mas não conseguimos muitos relatórios, né, para a gente entender como funcionava, como era a dinâmica desses trabalhadores com a Biblioteca Nacional. Era uma grande oficina que, em média, trabalhava com 16 empresas que forneciam material de papelaria, de farmácia, padaria, de granja, a padaria com a farinha de trigo para fazer a cola e a granja com a clara do ovo, né, para fazer o mordente ali para doração. E essa oficina e esses encadernadores, eles trabalharam até 1931, quando o Mário Berg, que foi um dos diretores da Biblioteca Nacional, ele fecha não só a oficina de encadernação, mas também a oficina tipográfica da biblioteca, né? E estes são os nossos funcionários, né? São os funcionários das oficinas gráfica e de encadernação. Infelizmente, eles não estão aí nomeados, e também a única imagem, a única foto que nós conseguimos desses funcionários, né? Quando eles foram ao jornal à noite, pedir apoio à sociedade para a reabertura das oficinas gráfica e encadernação, coisa que, infelizmente, não aconteceu. Nós perdemos, então, aí um conhecimento, né, informação sobre essas pessoas que foram, aos poucos, sendo substituídas aí por outras memórias, né? E ficamos, né, nesse vácuo, né, da preservação até 1945, quando Borba de Moraes assume, então, a direção da Biblioteca Nacional e fecha uma parceria com a American Library Association, a Rockefeller Foundation, a Library of Congress, com o objetivo de traçarem juntos um plano para todos os serviços da biblioteca. E isso incluía também o serviço de preservação, de restauração do acervo. Aí, nesse momento, veio o William Jackson, que era um especializado em obras raras da Universidade de Harvard, ficou encantado com o acervo, mas também assim muito preocupado com o estado de conservação do acervo, e sugere ao Borba de Moraes encaminhar esse acervo para a Europa, para a França, para a Itália, para a Inglaterra, para que essas obras raras fossem restauradas na Europa.
Embora Borba de Moraes tenha cogitado enviar essas obras para a Europa, isso não aconteceu, e ele, naquele momento, já negociava com o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, a contratação de um especialista em restauração. Nos relatórios de 46, Borba de Moraes já disse que já tinha iniciado um trabalho de organização dos acervos, com a separação das obras para limpeza, encadernação e restauração dos exemplares em pior estado. Ora, Borba de Moraes era um gestor. Quem é que estaria por trás desse trabalho? Quem estaria pensando esse trabalho de conservação e restauro para o Borba de Moraes, né? Porque quando Borba de Moraes faz essa modificação da estrutura da Biblioteca Nacional, a gente percebe aqui que ainda esse setor de preservação estava muito pulverizado dentro da instituição. A divisão de aquisição ficava na seção, a divisão de aquisição ficava com a seção de encadernação, a divisão de circulação, a seção de conservação. E o laboratório de restauração, em 46, ele não aparece nesse organograma. Ele só vai aparecer 2 anos depois, em 48, quando ele é encaixado aí na divisão de obras raras e publicações, e mais tarde, em 53, ele passa para o setor de microfilmes. E é aí, então, que aparece a figura, né, que nós temos mais informações, do Adalberto Barreto. Em 1946, Adalberto Barreto era contador de uma empresa que dava manutenção, fazia manutenção predial. Eles ganham uma licitação e ele vai, então, coordenar os trabalhos. Tinha um pouco de obra, um pouco da limpeza do edifício, e ele, então, teve acesso, né, aos armazéns, às reservas técnicas, e ele ficou muito, assim, tocado pelo estado de conservação das obras. E ele, então, passa a conversar com o Borba de Moraes na possibilidade de se criar um setor de restauração na casa. Então, essa conversa, né, desse novo laboratório, ele surge aí em 46. E com o apoio do historiador Marcelo de Ipanema, Adalberto Barreto começa a se corresponder com as instituições internacionais. Adalberto Barreto, ele sabia que ele não tinha nenhuma formação nessa área, então ele queria entrar em contato para que ele fosse orientado, né, como trabalhar na conservação e restauração dessas obras. E a correspondência, né, que surtiu maior efeito, mais duradoura, foi com o Instituto Alfonso Galo, de Roma, na Itália, que era um importante centro aí de pesquisa em conservação e restauração de acervos bibliográficos. E ele passa, então, a partir de 1947, a receber os boletins técnicos do Instituto Alfonso Galo. E era por esses boletins que o Adalberto e a equipe se atualizavam em relação às técnicas, às ideias, né, da preservação na Europa e tentavam implementar algumas coisas na Biblioteca Nacional. Mas, nesse meio tempo, há uma mudança de direção. Josué Montello, então, assume a direção da Biblioteca Nacional e continua com o trabalho, né, de montar esse espaço de restauro. Em 1947, o Edson Mota estava num estágio em restauração de pintura no Museu Fogg, da Universidade de Harvard, e ao chegar em 1948, então ele é convidado pelo Josué Montello para montar o laboratório aos moldes científicos. A preocupação era criar um laboratório que tivesse todo aquele aparato tecnológico, os equipamentos científicos, né, a instalação, mobiliário, né, que atuariam assim como um elemento simbólico dessa nova restauração, desse novo fazer restauração, e organizar uma equipe. O curioso, eu coloquei aqui embaixo, é que, apesar de todo esse esforço, né, desse novo hábitos aí ligado às técnicas, né, do conhecimento, ligado à ciência, o pintor Tomás Santa Rosa também foi contratado na Biblioteca Nacional para ele fazer o trabalho de restauro. Nós não conseguimos encontrar documentos que isso tenha acontecido, mas que mais um pintor
foi, já ainda em 1948, contratado na tentativa de ser um bom profissional da restauração. E aí, feito, né, montado o laboratório, foi preciso, então, reunir uma equipe. O Adalberto Barreto já estava na Biblioteca Nacional, então ele passa a integrar essa equipe, junto com o Adalberto Barreto, Mariazinha, que era Maria Pinheiro dos Santos, e o Ivan Serpa, o artista plástico que trabalhava no setor de iconografia. Então, essa é a primeira equipe de restauradores da Biblioteca Nacional da década de 1950. Adalberto Barreto, ele acabou se tornando assim, muito próximo do Edson Mota. O Edson trabalhava algumas horas por dia lá na Biblioteca Nacional, orientando a equipe, e eles acabaram criando assim, uma amizade muito forte, né? E quando foi em 1953, o Edson Mota disse, não, agora o Adalberto Barreto já pode ser o chefe do laboratório, ele está pronto para assumir o laboratório. Então, a partir de 53, o Adalberto Barreto assume o laboratório e ele era responsável pelos banhos, pelo corte, por toda a laminação da laminadora Barrow. A laminadora Barrow é esse equipamento que está aí na foto, que se tornou assim o céu e o inferno da carreira do Adalberto Barreto, né, que a gente vai ver mais à frente. Adalberto, então, fazia questão de mostrar esse equipamento que funcionava, como é que ele conseguia reestruturar o papel, e foi através desse equipamento que ele acabou saindo muito na mídia, né, nos jornais, e sempre mostrando o trabalho do restaurador, né? E ele era um profissional assim, muito dedicado, muito carismático, e ele então recebia muitas visitas, ele dava muita consultoria às instituições, né, no Brasil, e ele, volta e meia, ele estava nos jornais. É difícil, na década de 50, 60 e 70, encontrar uma reportagem que fale sobre a Biblioteca Nacional, uma reportagem grande, que não tenha Adalberto Barreto. Ou uma fala, ou uma imagem, uma foto do Adalberto Barreto. E ele fazia questão, nessas imagens, sempre passar uma postura do profissional ligada à área da ciência. Ele estava sempre assim, ou de avental, ou com um jaleco branco. E ele, apesar desse capital aí, né, social, que ele tentava ancorar nesse reconhecimento da ciência, do cientista, ele também tinha o seu lado artista, né? Ele buscava um pouco esse lado artista, que não era o mais importante na apresentação dele como profissional, mas também, de vez em quando, apareciam algumas reportagens, como essa de 68, que comparava o Adalberto a um técnico super especializado, existindo pouquíssimos no Brasil, mas sendo, antes de tudo, um artista. Em 71, o Jornal do Brasil falava que não se cria, não se forma, é um artista. E a justificativa: não existia no Brasil cursos que ensinam a arte de restaurar ou a sua técnica. E esse reconhecimento, né, do trabalho do Adalberto Barreto, ele extrapolava, né, o espaço institucional. Então, nós temos aqui à esquerda uma carta de um político da época, de 1957, maravilhado com o trabalho do Adalberto Barreto, do artista Adalberto Barreto. E aqui à nossa direita, nós temos aqui um telegrama do presidente da República, Juscelino Kubitschek, também parabenizando e agradecendo ao Adalberto Barreto pelo trabalho desenvolvido à frente do Laboratório de Restauração.
E aqui talvez seja, né, seja assim, o aspecto, né, o conhecimento e o domínio das técnicas da ciência que Adalberto gostava mais de se apresentar, né? Um lado mais cientista, sempre ele tinha alguma coisa ligado, né, a esse aparato tecnológico, com uma pala, né, com uma lupa, uma pinça, um bisturi. E isso remonta, né, dizer que o médico dos livros é o restaurador, isso remonta também ao século XIX, embora que fique mais na nossa mente que seria o artista restaurador, mas Rispacô já falava que o médico do livro era o restaurador. E Adalberto dizia que o médico do livro era preciso, né, além do cuidado, né, saber química, conhecer as tintas, entender da vida dos insetos, entender do papel, sobre a sua fabricação. E o curso para formar médicos de livros era o Instituto de Patologia do Livro Alfonso Galo, que também entendia, né, o livro como um paciente, né? E, segundo o Adalberto Barreto, o livro é como gente, doenças. E numa outra reportagem de 61, o jornalista escreve que os cirurgiões plásticos da Biblioteca Nacional, em seus aventais brancos, como verdadeiros médicos de livros. Ora, o jornalista escreve isso porque Adalberto passa isso, né? Essa imagem, né, do restaurador como médico, do laboratório de restauração como uma clínica e do livro como um paciente, né? Então, ele vai reforçando isso, e os títulos das matérias mostram isso, né? Aqui nós temos a imagem do Adalberto com a laminadora Barrow, e o tema é Clínicos e Cirurgiões no Alegre Hospital do Livro. Essa reportagem do Jornal do Comércio, de 1961. Novamente está aqui Adalberto numa foto, num gestual, um bisturi, né, apontando assim para o livro degradado. E essa reportagem é interessante porque ela faz o tempo todo, né, essa ligação entre o médico e o paciente, né? Quem diga os numerosos doentes que ele diariamente trata na sua clínica, com paciência. Eles já chegam sofrendo de diversas doenças, mas o staff do doutor Adalberto está sempre a postos. O problema é discutido, formam-se juntas médicas. E lá embaixo ele fala com a vantagem da consulta ser gratuita, né? Depois do check-up, o livro é internado na clínica de reabilitação do doutor Adalberto, e o staff do doutor Adalberto também já se ressente de boas enfermeiras. As mulheres aqui, então, começam a dominar o ambiente da restauração como boas enfermeiras. Adalberto como pesquisador, né? E ele aparece também com todo esse aparato tecnológico, esses equipamentos, o microscópio, o avental, lá no fundo o dissecador, ele com uma pinça na mão, compenetrado, né, olhando o documento que será restaurado. Aqui à esquerda, a revista traz a reportagem como um médico cirurgião de livros, é uma revista internacional do Cruzeiro, de 1964, e em 71, aqui já vai misturar um pouco, afinal, uma arte e uma técnica para cuidar de livros, né? Você vê que as coisas ainda eram muito confusas na definição da profissão do conservador-restaurador. E além de artista, médico, pesquisador, Adalberto Barreto também era professor e ministrou aulas entre 1963 e 1973, em várias instituições, Universidade de Santa Úrsula, o próprio curso de Biblioteconomia da Biblioteca, em Campinas, Senai, Escola Técnica Nacional, o Arquivo Nacional, DASP, Escola de Artes Gráficas de Montevidéu, Arquivo da Câmara dos Deputados, Escola Artesanal Arte do Livro, Museu Histórico Nacional, Extraescolar. Esse curso extraescolar é essa foto que nós estamos vendo aqui,
que era ministrado dentro da Biblioteca Nacional, Fundação Getúlio Vargas e a PUC do Rio. Isso. Mas todo esse investimento do Adalberto Barreto, da sua equipe, todo esse trabalho desenvolvido ao longo dessas décadas, esse trabalho começa a mudar, esse investimento começa a mudar com a entrada da diretora Janice Montemor, na década de 70. Janice entra e também fica preocupada com o acervo, com o estado de conservação do acervo. Desculpa. E ela, então, faz um convênio com o Instituto de Biologia e Bioquímica da Universidade Rural do Rio de Janeiro. E os professores, então, começam a pesquisar e, em 75, eles apresentam um projeto de pesquisa para a conservação do acervo, né, baseado, então, em estudos químicos e bioquímicos de agentes patológicos. Não só esse convênio, mas Janice Montemor também consegue um convênio com a Unesco e consegue 4 bolsas para estudar no Instituto Alfonso Galo. Em 1974, né, em decorrência desse convênio, chega ao Rio de Janeiro a Maria de Franco Lille, que era uma restauradora, passa 15 dias na Biblioteca Nacional e ela visita outras instituições também, e ela faz um relatório desqualificando o trabalho do restaurador, do Adalberto Barreto, da sua equipe, e as técnicas e os equipamentos do laboratório de restauração. Diante desse relatório, então, as bolsas para o Instituto Alfonso Galo, de capacitação, elas foram dadas a 2 bibliotecárias, a Gilda Lefreve e a Celi Pereira, que trabalhavam em setores completamente diferentes da área de preservação e que tentaram, né, aprender alguma coisa sobre restauração antes de ir para a Itália. Então, as 2 estudaram no livro do Edson Mota e da Maria Luísa Salgado para chegar na Itália com um pouco de conhecimento da área da restauração. Na volta, né, dessa capacitação, Gilda Lefreve ela vai trabalhar com Adalberto Barreto e a Celi vai se direcionar para as obras raras, né? Adalberto Barreto, então, no final da década de 70, né, impedido pela direção de dar entrevistas, depoimentos nos jornais e revistas, impedido de dar aula, não podia mais usar a Barrow, e ele caiu num isolamento institucional, e ele acaba se aposentando em 1977. A Gilda assume, só que Gilda também se aposenta no início da década de 80, em 82, e por não ter preparado, né, por não ter pensado no futuro, né, de uma equipe do laboratório, a Biblioteca Nacional encerra as atividades do Laboratório de Restauração. Isso só vai mudar em 2 anos depois, quando eles convidam a Celi Pereira, que já aposentada, assume o Centro de Pesquisa e Treinamento de Papel, que era responsável pelo Laboratório de Restauração e pela Oficina de Encadernação. Alguns anos mais tarde, em 1987, a Celi Pereira apresenta um documento, né, um projeto na República Dominicana para a área de preservação do acervo da Biblioteca Nacional. E este documento é o início da preservação integrada que nós temos hoje na biblioteca. Nas considerações finais, foi possível, então, identificar esses profissionais que se responsabilizaram pela conservação e restauração do acervo da Biblioteca Nacional e perceber a mudança de postura profissional. O artífice foi sendo substituído na virada do século XIX para o XX pelo profissional reparador e mestre artesão, para, na década de 40, surgir o técnico restaurador envolvido com a área científica. Nomes como Antônio Montenegro, que surge como o primeiro funcionário a trabalhar com restauração no século XIX, ainda sob a perspectiva do artífice, foi sendo substituído na memória institucional pelo grupo de encadernadores sob a chefia do mestre artesão Álvaro Meirelles. Adalberto Barreto, já no final da década de 40, foi o profissional, embora longe dos padrões acadêmicos atuais,
foi que impossibilitou o desenvolvimento das técnicas e métodos que aproximou o fazer restauração com a ciência. Buscou conhecimento em centros internacionais e disseminou a informação através de aulas e entrevistas em jornais de grande repercussão na cidade do Rio de Janeiro. Na construção social desses profissionais, a estratégia social de visibilidade e representação do artista, mestre e cientista em suas ações acompanharam o seu tempo e o desenvolvimento da área e possibilitaram sua permanência, mesmo que para alguns foi preciso seguir pistas para resgatar e iluminar suas lembranças nas lacunas institucionais. E aí eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Oi, Thaís. Thaís, em algum momento você fechou a tua câmera. Estávamos ouvindo muito bem você, sim, mas não estávamos vendo. Eu tentei falar, mas também não queria interromper a tua sequência. Então, deixa eu ver se eu consigo iniciar aqui. Clica ali na câmerazinha. Aí. Deve ter sido na hora que eu fui clicar para passar os slides. Não tem problema. Mas tudo bem. Mas os nossos restauradores são figuras mais ilustres. Então, nossa, não é a primeira vez, eu já acompanhei, né, para o público presente, acompanhei bem de perto a Thaís, quando ela estava ainda escrevendo a tese, tive essa grande satisfação. Recentemente a gente participou, ela me convidou para um seminário que a gente teve na Biblioteca Nacional, eu fui uma das pessoas que comentou, e novamente faço o mesmo comentário, a Thaís tem uma escrita fantástica, né? Vocês viram que toda a sequência, toda a fala dela é um contar histórias meio mineiro, né, Thaís? Tem um jeito mineiro de contar história que é fantástico. E a tese tem esse texto que nos encanta. A gente vai lendo um capítulo atrás do outro, é como se fosse uma grande novela com esses personagens que ela vai recuperando esses detalhes, uma fotografia, quem era a pessoa, estabelecendo essas relações, tecendo essas tramas de memória, né, muitas já perdidas, e essa é a função, né, foi o trabalho da Thaís, foi justamente trabalhar com essa memória social, fazer esse resgate, né, e que traz uma contribuição enorme, todo esse cenário que você resgata e nos mostra e descreve, ou mostra em fotografias, tem muito a ver com a construção da identidade conservador-restaurador no Brasil, né? Nos fala muito de coisas que hoje em dia, em alguns momentos a gente até diz assim, nossa, isso está ultrapassado. Será que nós não temos ainda essa questão do artista sendo muitas vezes cobrado, né, do conservador-restaurador, ou esse papel do investigador, do pesquisador, do cientista, e essa variação até de papéis, né, que uma hora se sobrepõem um ou outro, isso ainda faz parte, né? É um contínuo, a gente não tem como ignorar isso, né? E o que a gente às vezes não se dá conta é que isso é antigo, né? Já vem lá do século XIX, não é uma situação isolada, né? Tem todo um contexto internacional, tem influência internacional, tem personagens que construíram essa história, que trabalharam, né? Então, né, deixaram suas marcas, seus rastros, por vezes apagadas. Então, o trabalho da Thaís realmente é um trabalho encantador, maravilhoso, sugiro. Vai ser publicado em livro, né, Thaís? Vai ser publicado, o livro já está na gráfica, já. Olha só, teríamos um livro muito melhor do que uma tese, né? Que é mais acadêmico, o livro é muito mais instigante e interessante, mesmo sendo o mesmo texto, né? Mas tem essas adaptações. Então, estamos ansiosos para conhecer o livro, para a gente ler novamente. Eu recomendo a todos, né? Então, nós temos ali alguns comentários. O Aloísio está na sala, está comentando, dando parabéns, né? O Aloísio tem, se quisesse, abrir o microfone, porque ele também trabalha com a história. Sim, a Luísa tem um trabalho de pesquisa incrível, né, na área, né, na trajetória, né, na história da conservação e restauração no Brasil. Inclusive, o livro é fantástico, né?
Muito bem. Silvana travou ou não? Acho que Silvana travou. Silvana hoje estava com um pequeno problema na internet. Ela já tinha até me adiantado. Então, posso assumir aqui o comando. Vamos lá, Andréia. Queria te parabenizar, foi uma linda fala, assim, sempre é bom escutar os colegas, né? Esse trabalho de pesquisa maravilhoso. E vamos ver se temos perguntas aqui no nosso chat, né? A Olga, nossa aluna da conservação, ela tem uma pergunta. Belíssima apresentação. Gostaria de saber da Thaís se nesta pesquisa acharam algum relato de alguma obra tipográfica que infelizmente se perdeu ou não houve jeito de ser restaurada. Não, eu não tenho esse conhecimento, Olga. Obrigada pela sua pergunta, mas não. Não que a gente assim, já se perdeu, né? Não por conta do restauro em si. Tem um depoimento, um relato assim muito tristonho do Ramis Galvão, que foi nosso presidente do século XIX, e que ele diz que, como a Biblioteca Nacional não tinha oficina de encadernação, ele mandava os livros para as oficinas particulares, e em uma das levas, né, não voltou o livro da Marília de Dirceu, que era uma primeira edição, e que ele levou essa mágoa, essa tristeza para o resto da vida, né? Ramis Galvão viveu muitos anos, viveu até 90 e tantos anos, e ele relatou essa tristeza, essa perda, mas aí foi um extravio, né? Não foi assim o problema do estado de conservação da obra, muito pelo contrário, essa obra devia estar em bom estado, né? Para ser extraviada. Bem, e essa tua pesquisa, tu estudou diretamente nas fontes da biblioteca ou tivesse outros lugares para pesquisar? Assim, eu me baseei muito no arquivo histórico da Biblioteca Nacional, né? Quase que morei no setor de manuscritos da biblioteca. Eu só tenho a agradecer aos colegas do setor de manuscritos que abriram os armários, os arquivos, para que eu pudesse pesquisar. E fui também pesquisar no Arquivo Nacional. Por que no Arquivo Nacional? Porque a Biblioteca Nacional e o arquivo, em determinado momento, eles eram do mesmo ministério, Ministério do Império e dos Negócios. Então, se toda a documentação que a biblioteca produzia ia para esse ministério, e acabou, então, sendo arquivado no Arquivo Nacional. Então, alguns documentos eu encontrava na biblioteca e no arquivo, outros não, só o Arquivo Nacional tinha, né, a documentação referente a determinado assunto. Então, assim, foi muito enriquecedor, né, buscar essa informação no Arquivo Nacional. E é surpreendente, né? Quando você começa a pesquisar. Eu tenho uma amiga da Biblioteca Nacional, a Lia Jordão, que ela diz que a pesquisa a gente não termina, a gente abandona. Chega uma hora que é preciso finalizar, mas a vontade de você continuar, né? Porque um documento puxa o outro, né? Então, parece que é uma pesquisa sem fim. Então, tem um momento de você abandonar essa pesquisa para poder finalizar o trabalho, né? Mas é isso, busquei muitas coisas no arquivo do IPHAN também, essa parte mais, né, moderna, digamos assim, do Edson Mota, na construção aí do laboratório de restauração, muita coisa está no arquivo do IPHAN, também foi um arquivo importante na pesquisa. Muito legal, assim, a gente também saber da onde tu buscou as fontes, até porque a gente tem uma plateia de alunos, né? Então, para eles começarem a ter esse acesso, assim, pensando nos seus TCCs, nos seus futuros mestrados e doutorados, né? É bem importante a gente
passar essa experiência, assim. Sim, porque às vezes são muito imediatas, né, na internet, né, e aí não vão na fonte, no documento, e é tão lindo quando a gente descobre né, uma coisa assim. Não, e o interessante, né, quando terminar todo esse momento pandêmico, né, a gente conseguir voltar aos arquivos, aos acervos, são as experiências, né, do presencial. Né? Muitas vezes eu encontrava um pesquisador que estava pesquisando no mesmo fundo, apesar dele não estar pesquisando Biblioteca Nacional, mas era um fundo que juntava instituições, museus, bibliotecas, arquivos, e quando ele soube que eu pesquisava a Biblioteca Nacional, ele, sem eu pedir, solicitar, ele começou a separar as coisas sobre a Biblioteca Nacional nos volumes que ele estava pesquisando. Então, quando eu chegava no dia seguinte para pesquisar, estavam lá coisas de Biblioteca Nacional separadas por esse pesquisador da Bahia. Então, assim, aí você acaba criando laços, e eu, por outro lado, também, quando achava que ele estava pesquisando, já separava, esse volume você não viu, mas aqui dentro tem um documento importante. Então, assim, essa troca, né, que é só possível presencialmente, não tem como, né, fazer isso virtualmente, não tem esse contato, né, o outro não sabe das suas necessidades. Então, assim, foi realmente, assim, enriquecedor, e tem histórias curiosíssimas, né, a primeira vez que eu cheguei no Arquivo Nacional para pesquisar, e eu olhei na base não, na verdade, esse fundo está em umas fichinhas, aquelas antigas fichas, eu identifiquei 36 documentos, falei, bom, quero ver esses 36 documentos. E aí o arquivista disse, olha, é muita coisa, vamos dividir isso em 3 dias. Não, 3 dias, 4. 10, 10, 10 e 6. Falei, tá perfeito, né? Quando eu chego lá para pesquisar, esses 10 documentos, na verdade, eram fundos. Então, eu tinha 6.000 documentos para olhar em 4 dias. E aí eu comecei a entrar em pânico, comecei a suar, falei, não é possível isso. E aí chega a chefe do arquivo, quem me deixou pegar esse monte de documentos, não sei o que, até a gente se entender que a confusão tinha sido, né, provocada pela minha inexperiência, né, como pesquisadora no Arquivo Nacional, assim, foi assim, um aprendizado, né, como ser pesquisadora, né? Então, é isso, assim, são coisas muito interessantes quando você pode ir às instituições, né? Muito bem. Agora eu vou passar para a Silvana, que retornou. Consegui acontece essas coisas. Eu já tinha avisado a Thaís, eu estou com um problema na internet, e liguei para a NET e me disseram que eles vêm hoje entre 20 e 23 horas da noite, e acabou acontecendo de cair, pode acontecer novamente, acabei até perdendo um pouco ali do chat, ali, algumas coisas, tentei entrar pelo celular, mas também ficou meio estranho, mas eis aqui, estou de volta. Eu queria te fazer uma questão, Thaís, que você passou, indicou ali na sua fala, e eu acho que é interessante você falar, até porque temos vários alunos aqui, é uma técnica, né? Eu acho que as técnicas de restauração a gente tem que estudar continuamente, né? O que já foi feito, o que deu certo, o que deu errado, né? Por que mudou. E você falou da Barrow ali, que foi como é que é? O paraíso e o inferno. É o céu e o inferno do... Céu e inferno, né? Então, e eu sei que você também tem um artigo até escrito sobre a Barrows, já trabalhou esse tema específico, né? Então, se pudesse falar um pouquinho sobre esse contexto, do que aconteceu com a Adalberto e com a Barrow. Então, essa técnica, né, na verdade, fundir o acetato de celulose ou diretamente no documento, ou fazer um sanduíche com papel japonês para dar sustentação ao suporte original. Essa técnica já estava sendo desenvolvida nos Estados Unidos, quando William Barrow, né, melhorou essa técnica. Ele, então, percebeu que antes de aplicar esse acetato de celulose, que o livro teria que passar por um processo de banho para alcalinizar esse documento. E aí, com isso, com toda a sua pesquisa, ele acabou, então, desenvolvendo um pequeno equipamento, porque as primeiras máquinas para fazer essa laminação eram gigantescas, né? Assim, se você for... tem um livro publicado da Unesco,
eu não me recordo mais agora o nome, mas eu posso passar para você, Silvana, para você passar para os alunos. Ele foi publicado em inglês e em francês. E lá tem algumas fotos desse equipamento, e o Edson Mota viu esse equipamento, né, teve contato com esse equipamento, com o William Barrow lá nos Estados Unidos, e ele trouxe essa ideia para o Brasil, essa ideia da alta tecnologia, e naquela época já tinham testado o equipamento e eles tinham aprovado, né, como se fosse o nosso Inmetro, né, tinha aprovado o equipamento. Em caso de vacina, teria sido a Anvisa, né? Aprovaram toda essa tecnologia desenvolvida ali, melhorada pelo William Barrow, e o William Barrow, então, sai pelo mundo vendendo esse equipamento, né? E o Brasil foi um dos países que comprou esse equipamento, a Bélgica também comprou, os arquivos da França também, e outros países não acabaram por adotar o método Catipalha, que é similar ao que essa máquina fazia. E aí o Adalberto, então, o José Montello, em 1950, compra esse equipamento, e o Adalberto, então, passa a tratar não só documentos, né, menores, mas obras raras, documentos avulsos, com essa técnica. Então, era uma máquina quente, muito quente, ela atingia 150, 180 graus. O documento era colocado ali, nesse sanduíche, o Adalberto usava basicamente o sanduíche de acetato com papel japonês dos dois lados. Aquilo era prensado por 25 segundos, e se tirava rapidamente, porque senão podia queimar o documento. Como era uma operação muito complicada, quem fazia essa operação era o próprio Adalberto Barreto, que assume essa tecnologia. E era uma tecnologia que, quando chegou, era assim, muito desejada, né? Porque ela ia fazer com que o papel durasse mais 500 anos, né? Porque ele ia reforçar, e tinha não só o reforço, dizia também que ela afastava os insetos, não deixava os insetos corroer o documento, enfim. E o Adalberto, então, trabalha com a laminadora por quase 30 anos. Pelo levantamento que eu fiz, pelos relatórios do Adalberto Barreto, a Biblioteca Nacional hoje tem por volta de 400 mil documentos laminados pela laminadora Barrow, né? E hoje nós sabemos, né, isso já algumas pesquisas na década de 70 começa, né, essa pesquisa, que a gente está tendo problemas, né, com o envelhecimento do acetato de celulose. No Brasil, o problema ele se agrava mais ainda, porque aparecem pontos marrons, né, como se fossem fungos nesse papel laminado, e ele enrijece o documento, ele deixa de ser flexível e ele é muito ácido, né, ele se transformou num problema para os acervos. E isso foi um dos pontos que a Maria Franco de Lille, né, identificou, né, que eles já não usavam mais isso no Instituto Alfonso Galo, mas eles usaram essa técnica, porque nos boletins do Alfonso Galo eu encontrei umas 2 reportagens sobre o William Barrow e essa metodologia. O curioso é que, ao mesmo tempo que a Itália estava, né, abolindo o uso da Barrow, a Unesco, né, nesse livro escrito pelo Catipalha, que era o diretor da Biblioteca Nacional de Nova Delhi, ele fala, dentro desse livro sobre conservação, tem uma parte dedicada a Barrow, não exatamente a Barrow, mas sobre os equipamentos para fazer a laminação com acetato de celulose, porque naquele momento outros inventores já tinham feito seus equipamentos, já estavam vendendo seus equipamentos, muito semelhante ao que o William Barrow projetou. Então, quando a Maria Lille chega e encontra o Adalberto Barreto, apresentando a Barrow como se ainda fosse, né, a grande tecnologia, ela, então, dentre outras coisas, né, ela acaba falando que ele era muito retrógrado, que ele se recusava a receber informações mais atualizadas,
e com isso, então, ele foi perdendo aí o protagonismo, né, como chefe do laboratório de restauração. Então, é mais ou menos essa história do Adalberto, que aparece nas imagens dos jornais com a laminadora e que, no final, a laminadora se tornou, então, um dos motivos, né, por ele ter deixado a chefia do laboratório. É muito interessante, na verdade, a história de técnicas que mudam, né? Em algum momento aparece como uma grande solução e depois não se mostram tão efetivas ao longo do tempo, né? Está dentro de todos aqueles cuidados que geralmente a gente busca, né? De realmente usar técnicas reconhecidas e tradicionais, porque a chance, às vezes, de não funcionar muito bem é grande. A Andréia me chamou a atenção ali que ela não fez a pergunta do Fábio. Eu não entendi bem a pergunta do Fábio, talvez tenha sido algum comentário que a Thaís fez no momento que eu estava fora. Ele pergunta sobre política de descarte. Pergunta se você pode falar sobre isso. Não sei bem se você fez algum comentário sobre descarte antes. Não cheguei a fazer comentários sobre a política de descarte, mas, Fábio, eu não vou conseguir responder a sua pergunta. Existe na Biblioteca Nacional uma comissão de descarte, mas como eu não faço parte dessa comissão, eu não tenho nada, assim, um dado atualizado para te passar. Infelizmente, eu não vou poder responder, tá bom? Essas políticas existem dentro da biblioteconomia, né? Existe uma série de critérios e que o estado de conservação é um deles, enfim, não só isso, mas, enfim, algumas outras questões. E é bem complexo, mas é uma coisa que normalmente é feita por uma comissão e nunca por uma única pessoa, e os critérios costumam ser bem rigorosos, ainda mais na Biblioteca Nacional. Thaís. Não, sim. Deve ser. Quando eu caí, eu estava justamente comentando isso, né? A importância da instituição e da percepção do quanto essas instituições, que são seculares, né? Temos várias outras no Brasil também tão antigas quanto a Biblioteca Nacional, mas uma das mais antigas. Mas o quanto elas são formadoras de pessoas e profissionais e de visão, de propostas, né? Como elas têm um peso muito grande, uma influência, acho que a palavra melhor é essa, uma influência muito grande no que se faz no restante do Brasil. A gente reconhece isso na Biblioteca Nacional, né? Um respeito pela seriedade com que sempre, né, se trabalha na Biblioteca Nacional, e uma responsabilidade grande também, né, Thaís? Porque dobra, acaba, né, influenciando muito outras instituições e outros profissionais, né? E a gente não tem muito como entender a formação desses profissionais do Brasil sem entender esses profissionais dentro, até porque acho que a conservação e restauração, especialmente na parte de documentação, acontece dentro de instituições, né? Arquivos, bibliotecas, enfim, museus em menor quantidade. Mas não tem como separar essa influência, essa trajetória que as instituições desenvolvem e com o que a gente é hoje, né? Essa influência é marcante, é determinante e tem que ser reconhecida. Então... E às vezes você acaba repetindo algumas ideias ou, né, trabalhando de uma determinada forma, sem saber a origem dessa forma, né, sem saber de onde ela veio, né? Eu acho que é importante essas pesquisas na área da conservação e restauro para você poder entender o que você faz hoje, né? Por que você faz hoje? Né, dessa maneira, né? Por que você defende isso, né? Às vezes está tão naturalizado no fazer do conservador-restaurador que ele não reflete, né, de onde veio esse pensamento, né? Eu acho que quanto mais pesquisas nessa área, né, para a gente entender a formação do profissional, eu acho que é um ganho, né, para a gente refletir sobre as nossas ações hoje, né, e as nossas ações para o futuro também, né? E no campo das representações, né, você traz muitas imagens e que mostram essas representações. Nós normalmente nos excluímos, né, pensamos que
estamos, enfim, dentro de uma determinada racionalidade, mas nós estamos, em grande parte, também repetindo essas representações de várias formas, né? Na fala, nos termos, que é o tema que me interessa, isso acontece com muita frequência, na indumentária, vamos chamar assim, né? No famoso branco, no bisturi, nos equipamentos em que se mostram, né? Então, a busca dessa cientificidade, é óbvio que ela existe de fato, né? Essa busca, mas ela também passa, em grande parte, por uma representação do que se quer passar para a sociedade, né? Tem essa mão dupla também, como a sociedade nos vê, o que nós queremos passar pela sociedade, né? A expectativa da sociedade e o que nós também, como nós nos apresentamos diante da sociedade. São representações, o mundo funciona assim, né? Nos comunicamos a partir dessas representações. Eu acho que eu já contei esse episódio numa outra apresentação, mas ela marca muito essa representação, né? Quando nós fomos a Brasília para tentar reverter o veto, né, da regulamentação da profissão, então nós estávamos discutindo aqui como nós iríamos, né? E aí eu sugeri, vamos com uma blusa laranja, porque laranja é a cor da Associação Nacional, que é a cor da Abracor, e aí um restaurador de Brasília disse, não, laranja é cor do MST, nós temos que ir de branco, nós temos que ir de jaleco branco. Então, eu comprei um jaleco branco específico para ir a Brasília, encarnar, né, essa figura, essa representação do profissional conservador-restaurador. A questão é até que ponto ela nos representa, né? Eu acho que isso também tem que ser pensado, né? Também pensado de uma forma bem crítica também. Mas, Thaís, eu acho que as perguntas que foram colocadas ali já foram respondidas, já foi uma ótima conversa, era o que nós queríamos, quando nós convidamos, o nosso convidado sempre pergunta, mas como vai ser? Eu disse, não, a gente quer que seja alguma coisa leve, realmente uma conversa. Seria melhor presencial, que as pessoas pudessem fazer suas perguntas, mas ainda não é possível, mas que bom que a gente pode contar com você. Então, eu agradeço em nome da nossa universidade, você ter aceitado o nosso convite e ter, né, nos doado esse teu tempo precioso aqui, trazer as questões da sua tese. Agradeço a todos os que estão presentes na sala, que assistiram essa tarde, né? E é isso. Vocês querem dizer algumas palavras de despedida? Eu gostaria de dizer as minhas últimas palavras, né? De agradecer a você novamente, agradecer à universidade, à CORS, e agradecer aos colegas, às pessoas que participaram, e dizer que eu fiquei muito feliz, porque aqui eu acabei olhando aqui no chat, tem várias pessoas que trabalham comigo, assim, que eu